o painel final para discutir um pouco o tema postes, tá? Não podia ser diferente. Eu queria agradecer de pronto a transparência e o compromisso aqui do José Borges, da Anatel, e do André Ruelli, da ANEEL. São dois superintendentes que se debruçam sobre o tema, são do diálogo. O tema é estressante por vezes, e a gente sempre foi recebido lá com um sorriso. Um respiro, mas um sorriso, né? Acho que isso é importante, porque a gente ainda bem que vive uma situação de estar olhando o regulamento, mas não tem uma crise, né? Como a gente já teve crise de corte de cabos assim bem grande, pelo menos que até o Comp foi parte da crise, como há 3 anos atrás, um pouco antes da pandemia, né? 4 anos atrás. Mas, enfim, na medida que o tema não se soluciona, a crise pode acontecer a qualquer momento, é o nosso sempre o receio, né? Então, queria chamar aqui para fazer esse painel o José Borges, da Anatel, nosso superintendente de competição. Peço palmas para o José Borges. Superintendente da ANEEL também, que eu peço palmas aqui, a valentia, o André Ruelli, para estar aqui com a gente, tá? A valentia no bom sentido aqui, tá? André, parceiro, eu já fui lá mostrar para ele o nosso software de inteligência artificial para processar a imagem, o Fábio Cassotti, quem fez essa gentileza de conectar a gente, e outras coisas. E a gente convidou aqui também o Guilherme Pinheiro para participar do painel. E, por favor, professor aqui do IDP, palmas para o Guilherme. Tinha a presença aqui de algumas operadoras associadas que a gente achou, no momento, né, como está... foi pensado de uma forma e está se conformando de outra, mas, enfim, então a gente termina o evento com esse painel, que eu acho que é importante, é um tema relevante. Ganhou a presidência da República, né, o tema, então, enfim, acho que super importante. Super obrigado por vocês estarem aqui mesmo, de coração, tá bom? Vamos lá, podem sentar, eu vou mediar o painel. O tema é quente, aí eu resolvi mesmo mediar o painel. Quando a gente falou de fazer o painel, né, a ANEEL não tinha tomado a decisão ainda, e o que eu propus era entender o business do posteiro, né? Já que a gente tem o preço de referência, tem X milhões de postes para serem reordenados, vai ser feito um processo de escolha e, claro, que isso passa pelas superintendências de desenhar esse processo e conversar. Então, esse é o primeiro tema aqui, ou, enfim, como vocês queiram conduzir, para falar desse desafio do regulamento, como que a gente tem, então, um regulamento agora votado pela Anatel, a ANEEL tomou uma decisão aí, e eu sei que tem uma conversa importante entre as agências para avançar um pouco mais nesse tema. Tá? Então, Borges, você quer começar falando aí? E agradeço você ter aceitado o desafio aqui. Obrigado. Luiz, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Todo mundo, né, que vive nessa discussão sabe o quanto que esse tema é importante para a gente lá da competição. E por que esse tema é tão relevante assim? O poste, além de ser um bem reversível para o setor elétrico, né, ele é extremamente importante, essencial para o setor elétrico, para o sistema de distribuição. Ele é um insumo essencial também para o setor de telecomunicações, né? E é um ativo, né, que tem a sua escassez também. A gente não pode sair botando poste em qualquer lugar. E, ao longo do tempo, isso foi fundamental também para a massificação, por exemplo, da conectividade, que foi tão importante no contexto da pandemia. E todas as nossas políticas de estímulo à competição, de certa maneira, trouxeram resultados positivos em termos de número de agentes, né, e da expansão da conectividade. E o poste é importante porque ele é uma forma mais barata para fazer isso, porque se for enterrar cabo, isso é muito custoso. E isso tem sido um elemento fundamental para todo o mercado, porque é um custo operacional relevante para as empresas, né? Relevante. E, do ponto de vista competitivo, o que acontece? Há uma pauta histórica também para assimetrias de preço dentro do mesmo poste. Como é que um agente paga 5, o outro paga 10, 15 reais pelo ponto de fixação? E, ao longo do tempo, todos os conflitos associados a isso também foram ensejando todo um processo, né, de revisão da normatização conjunta que estava estabelecida. E, ao longo dos debates, em conjunto com a ANEEL,
a gente foi construindo um texto e o nosso objetivo é justamente isso, né? Encontrar maneiras, né, de resolver essa questão do ponto de vista competitivo, de resolver assimetrias, enfrentar a questão do preço do ponto de fixação, ao mesmo tempo também que tem a questão da reorganização. A gente fala muito aqui do poste como elemento fundamental para a competição, um insumo fundamental para as empresas, um elemento fundamental para a conectividade. Ao longo desse debate, até do poste legal, teve a questão e a discussão do poste também, do ponto de fixação em área rural, fundamental para a expansão da conectividade rural. No entanto, a gente tem uma questão que é a reorganização dos postes nos grandes centros urbanos. Isso é um problema muito grande que a gente tem que enfrentar. O Fábio Cassotti, o nosso gerente que vive isso todo dia, o que ele recebe justamente, né, de mensagens, notícias, de pessoas, fatalidades que acontecem em função desse estado de coisas que aconteceu. Né? A gente vive hoje uma externalidade positiva da expansão da conectividade no país. Ao mesmo tempo, tudo isso tem um efeito negativo também, que é essa bagunça que está nos postes. E eu acho que todo mundo tem que fazer meia-culpa. Né? Tanto o setor de telecomunicações, que lança a cabo, que, de certa maneira, também teria a obrigação por manter aquilo organizado, ao mesmo tempo que tem um setor elétrico também que tem a sua obrigação de fiscalização, de acompanhar tudo isso. Então, o que a gente propôs foi justamente uma forma de endereçar esses grandes problemas. Eu acho que a gente agora também tem que encontrar uma forma de avançar. Né? Avançar nesse debate que a Anatel colocou a sua minuta, e agora a ANEEL vai ter que avançar nesse elemento também, porque tem uma outra rodada. A gente tem a rodada da discussão da modelagem de custos, que, de certa maneira, vai trazer elementos de custo de remuneração da distribuidora para o ponto de fixação, e isso é fundamental para discutir um arranjo de governança de como que vai ficar a gestão dessa faixa de uso. Né? E eu acho que aí a gente pode começar, porque tem outros elementos, a gente tem debatido recentemente, né, Ruel, a questão dos chamamentos, como que isso vai ser feito. Então, são elementos importantes que a gente tem que avançar, mas pressupõe trabalhar justamente a próxima consulta pública, que é justamente o modelo de custos associados a isso. É claro que não existe nenhum texto perfeito, né? E à medida que for necessário, a gente se coloca à disposição justamente para rever e aprimorar o texto, né? Mas sempre avançando. Eu acho que até aqui a gente tem esse trabalho e a gente vai discutindo, debatendo esses outros aspectos. Inicialmente é isso, Luiz. Devolvo a fala. Obrigado, Zé. Vou jogar a bola para o Roeli mesmo, né? Quer dizer, tem uma política aí que veio do poste legal, o decreto, a resolução. O que a agência já estava fazendo de trabalho na hipótese de ter o chamamento, essas conversas, a visão aí da ANEEL sobre esse trabalho? E obrigado por ter, mais uma vez, aceito aqui o debate. Luiz, obrigado. Me ouvem bem? Sim, mais ou menos? Então, vou falar mais próximo aqui. Luiz, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu fazer uma brincadeira aqui, se eu soubesse, a gente não sabia mesmo, né, da última decisão da agência, né, eu teria declinado aqui do convite. Mas a ANEEL ela é conhecida como a Casa do Diálogo, foi a primeira agência a instituir a reunião pública de diretoria, e esse é o nosso papel mesmo, e nós temos saídas, nós temos alternativas. Eu sempre bato numa tecla que é a solução técnica para esse problema, que é um problema complexo. Então, brincadeira, tá? Eu viria aqui de toda forma e eu tenho total confiança no trabalho da nossa direção colegiada lá, que vai ser colaborativa, como sempre foi nesse processo. E vou trazer aqui na sequência, não vou esgotar agora, duas boas notícias, que eu sempre tenho um olhar muito otimista em relação a esta temática, né, não obstante ser de um tamanho significativo, né, mas sempre eu tenho esse olhar otimista no âmbito da regulação, que a gente conhece muito bem esse processo. Mas ainda aqui nessa minha fala inicial, queria agradecer o IDP aqui pelo espaço, né, que tem aí empreendido trabalhos relevantes aqui, né, em vários assuntos aí de interesse da economia, das indústrias. E agradecer também aqui o meu amigo de painel, Zé Borges, e todo o time da Anatel, que a gente já interage há um bom tempo. Eu queria fazer uma contextualização rápida aqui e saudar também o Fábio Cassotti, meu amigo de luta, e dizer o seguinte, não sou o culpado do problema, mas eu já estou há 2 décadas trabalhando com esse assunto, né? Então, alguém pode dizer, poxa, você está há 2 décadas e como é que você não conseguiu resolver?
porque este é um problema desafiador. Eu queria apresentar aqui 2 números interessantes, né? Eu não sei aqui se todos aqui nessa sala têm a noção da quantidade de postes que nós temos no Brasil, na distribuição de energia elétrica no Brasil, que são passíveis de compartilhamento de infraestrutura. Obviamente que nem todos numa situação mais extrema de saturação, mas nós temos hoje na distribuição mais de 50 milhões de postes. Então o Brasil é um continente. Então quando a gente olha para a Conjunta 4, que eu participei da edição da Conjunta 4, e na época a gente acabou travando em 2 pontos, né? Sempre. Era o preço e a meta de regularização. Então a gente chegou lá no 3,19, 2.100 pontos por área de concessão por operadora. Aí todo mundo faz aquela multiplicação simples e errada, né? Vamos multiplicar aqui a quantidade de operadoras de distribuição, a gente chega num número que vai ser aquele número de regularização por pontos ao longo de um ano. Só que a conta não é essa. Se a gente pegar uma área geoelétrica, a gente tem que definir esses 2.100 pontos das operadoras que atuam naquela área junto com a distribuidora. Isso significa que são 2.100 pontos por área geoelétrica de concessão. Então, se a gente multiplicar hoje essa meta, que ela é pouco desafiadora, né? E claro, não se tinha um recurso destinado para isso, porque no final do dia é custo para a regularização, nós levaríamos mais de um século para resolver esse problema. Então, quando a gente multiplica 2.100 pontos por 103 áreas de distribuição no país, quando a gente olha esse montante de 50 milhões de postes, a gente tem noção que a gente levaria quase 200 anos para resolver esse problema. Então, este é o primeiro ponto. Então, é algo desafiador. Além disso, né, também represento a ANEEL na Comissão de Solução de Conflitos, junto com o nosso guerreiro Fábio Casotti. Tem a questão do preço. Então, uma assimetria grande, um desconforto. Zé Borges, que representa o assunto competição no setor de telecomunicações, que é muito importante, a gente se depara com muita assimetria de preço. Então, nós temos essas 2 grandes questões que se traduzem em 2 grandes desafios. E foi o que a gente tentou empreender de forma conjunta, claro que tentando conciliar todos os interesses concorrentes dos setores. Então, nós temos empresas, tanto no setor elétrico quanto de telecom, de pequeno porte, médio porte, empresas grandes, cada uma no seu contexto de atuação. Então, o nosso trabalho, ele se resumiu, arriscaria dizer aqui, depois o Zé Borges me corrige, por favor, em 2 grandes questões, né? Que é a questão técnica de segurança, que nos preocupa bastante, e inerente à ocupação, a essa saturação, tanto é que a gente partiu em 2018, salvo engano, né, que a gente construiu uma nota técnica para uma análise de impacto regulatório, que a gente abriu uma tomada de subsídios. A gente partiu lá já com alguns números. Olha, a gente não consegue atacar 50 milhões de postes e talvez nem faça sentido em áreas, zonas rurais, em regiões mais longínquas. Então, vamos aqui elencar as áreas mais saturadas. Então, a gente chegou na época, e esse número cresceu de lá para cá, sem sombra de dúvida, em 10 milhões de postes, né? Então, tem um custo associado. Então, a gente tem que ter muita parcimônia para resolver essa questão. E aí, combinado com a questão do preço muito colocada pelo Zé Borges aqui. A gente tem que discutir, porque se a gente quer eliminar essa assimetria, criar um ambiente com uma concorrência regular, sadia, esse preço tem que ser regulado. E o que vai estar inserido nesse preço, né? A etapa de regularização, de reordenamento e, obviamente, né, aí, concordando com teses, né, defendidas pelas empresas de telecomunicações, pelas associações, um preço orientado a custo. Agora, a gente tem que apurar, né, e a gente tentou fazer dessa forma nessa peça, temos convergência de mais de 80%, né, os reais custos em decorrência do compartilhamento, para evitar subsídio cruzado, seja de um setor para o outro, né? Seja de setor elétrico para telecom, de telecom para o setor elétrico. Então, diante desses desafios, né, o que eu posso dizer aqui, e não quero esgotar aqui, que eu tenho outros pontos que eu poderia elencar aqui, Luiz, a gente tem assim, um bom texto. Nós temos um texto que foi aprovado pela Anatel e nós temos um texto hoje
que está inserido no bojo do nosso processo na agência. E aí, qual a boa notícia que eu vou trazer aqui, né? Esse processo, ele teve uma última decisão da agência que todos conhecem. Ele foi declarado extinto, esse processo. Vocês estão aqui mais familiarizados com o rito processual decisório da Anatel, que não obstante a gente seguir a mesma lógica de colegiado, de procuradoria, equipe técnica, o nosso rito ele é diferente, né? Eu trouxe até um exemplo aqui que eu compartilhei aqui com alguns amigos antes de iniciar aqui o painel. Nós elaboramos uma nota técnica, editamos e publicamos uma resolução, que é a 878 nossa de 2020, inerente à situação da pandemia, né, situação emergencial em razão da Covid-19 em 2020. Nós fizemos todo o processo em 47 dias. Então, assim, eu vi algumas publicações, algumas manifestações que a ANEEL, enterrou um trabalho de X anos. Não. A nossa dinâmica é diferente. Estava dizendo, olha, nós temos uma convergência, alinhado à política pública de governo, né? Sem entrar aqui em detalhes. Temos uma convergência, tanto em relação à forma, em relação ao mérito, a gente pode, inclusive, com esse processo declarado extinto, resgatá-lo, e de uma forma muito célere voltar à discussão e à votação no colegiado da nossa agência. Sem a necessidade, aí, uma opinião minha particular, claro, não tenho procuração aqui restrita do nosso colegiado, tem aqui a representação institucional aprovada para estar aqui, viu, Luiz, que a gente conversou, mas uma opinião minha. A gente não precisaria nem submeter a um escrutínio público novamente, a gente não precisaria nem fazer uma consulta pública novamente em relação a esse processo. Essa é uma boa notícia. A segunda boa notícia é que nós temos uma oportunidade agora também, né, que aí eu não tenho a informação, não conversei com os diretores e também não conversei com o relator, que é um pedido uma federação entrou com um pedido de juízo de reconsideração, né, da decisão proferida, e ele está em análise com o relator, que é o Dr. Ricardo Tille, né? Então, esse assunto ele vai ser apreciado no colegiado. Aí, em termos técnicos, não vou esgotar aqui, Luiz, mas eu acho que nós temos boas soluções de contorno, né? Aí, não defendendo uma tese, olhando assim, só questões de insights aqui para a gente refletir e dar uma apimentada aqui na nossa discussão. O voto do diretor Mosna, né, que foi um voto intermediário, nós tivemos o voto do diretor Elvio, 100% alinhado com o voto do meu amigo e conselheiro Moisés, o voto do diretor Elvio, né, que encerrou o mandato agora 100% alinhado com o texto da Anatel, e na sequência tivemos o voto do diretor Mosna, né, que ele foi um voto vista, e o diretor Mosna trouxe elementos interessantes ali, né, interessantes, talvez ao menos por uma reflexão, algum aprimoramento ali, sem mudar a lógica da política de governo, sem mudar uma lógica construída ali a quatro mãos entre a ANEEL e a Anatel no âmbito das suas equipes técnicas, né? Inclusive para modular efeito, por exemplo, do tema deverá, vou ser bem franco aqui, né? Já enfrentando um pouco aqui a questão aqui posta. E aí, obviamente, tudo isso com um olhar no contexto da regulação econômica desse assunto, né? Porque qualquer que seja o modelo empreendido pela distribuidora ali como a exploradora daquela infraestrutura, ou um explorador, né, outro, né, como previsto tanto no decreto de renovação das concessões quanto no instrumento, no ato aprovado pela Anatel, a gente tem que regular bem como é que vai ser essa modelagem econômica para ela parar de pé. Porque o que não adianta é a gente passar aqui mais 20 anos, né, e não resolver o problema. E aí eu vou cessar aqui, porque tem alguns pontos aqui de reflexões, senão eu vou monopolizar o microfone. Por favor, Luiz. Mineiro está segurando o jogo aí, ó. Brincadeira. Até tenho medo da provocação que eu faço para, de repente, não tomar um outro caminho. Mas, Guilherme, obrigado por ter aceitado também participar do painel. Você, como advogado, tem um decreto, uma portaria conjunta dos ministérios, tem até iniciativa de projeto de lei na Câmara ou no Senado sobre o tema. Pode ser o enforcement também para as agências. Como você enxerga essa situação que a gente está neste momento do ponto de vista jurídico? Uma agência aplicou, outra não.
o caminho mais no sentido mesmo do caminho de ter os incentivos adequados para esse diálogo e ter uma solução para isso. Obrigado mais uma vez. Bom, obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Primeiro, queria cumprimentar a Telcomp pelo evento, sempre um evento de muita qualidade, muita discussão de alto nível técnico, empresarial. E eu aqui, como representante do IDP nesse painel, também cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, José Borges e Rueli. Queria trazer, talvez, Luiz, levando em consideração isso que você mencionou, um aporte, talvez assim, um olhar acadêmico, pelo menos nessa primeira parte da minha fala, para que depois eu possa entrar em questões mais concretas, até retomando um pouco, para fugir dessa questão diretamente do decreto, que eu vou falar sim, não vou fugir, embora para mim seja mais confortável do que para os meus colegas aqui de mesa, eu posso falar mais livremente, ainda mais com o chapéu da academia, né? Então, assim, primeiro eu queria dizer que, assim, parabenizar a Anatel e a ANEEL por todo esse percurso que foi trilhado até agora. É claro que é uma situação difícil, é uma situação de tensão de interesses regulatórios, interesses econômicos, interesses políticos, e isso também se revela num debate do Congresso Nacional, né? Mas do ponto de vista acadêmico, a gente tem que lembrar que o poste, por exemplo, ele é um bem público, né? E como bem público, né, existe hoje um esmaecimento da fronteira entre bens privados e bens públicos, queira a gente ou não, né? Então, se você pensar em bens privados, eles sofrem cada vez mais o influxo da função social da propriedade, limitações do direito urbanístico, limitações administrativas, ambientais, etc. E o bem público, por outro lado, ele sofre uma aproximação com os bens privados, no sentido de que eles têm que ter uma maior funcionalização, cada vez mais. Aquele bem, aí eu relembro, por exemplo, do espectro de radiofrequências, que é um bem público, né? O mundo inteiro trabalha para otimizar o uso desse bem, mercado secundário, criar direitos de propriedade, sistemas de precificação, enfim, dinamizar esse setor. E a mesma coisa tem que ser feita com os postes, né? Os postes, como bem público, eles têm que servir principalmente não à propriedade nua ou ao seu valor puro de comutação, mas eles têm que servir à sua funcionalização, ao seu uso, né, para a sociedade como um bem normal. Isso sem prejudicar, obviamente, talvez a sua função original, a sua função principal, que é a distribuição de energia elétrica, né, mas ele pode ter outras funções, né? E esse tratamento, então, aí só lembrando um pouquinho da academia, Luiz, muito rapidamente, desde o Teorema do Coase, nos anos 1960, onde ele escreveu o seu artigo seminal, ele fala que para você criar um mercado eficiente, você precisa de políticas de propriedade e um sistema de precificação. E é isso que a Anatel e a ANEEL vêm tentando fazer, de certa forma. Quando você fala de pontos de fixação, né, quando você fala de espaços de infraestrutura, etc., você está criando ali mercados, precificações para orientar, pelo menos no início, né, e essa teoria fala que quanto mais desconfiados os setores são, você precisa de regras mais estritas. Depois você vai deixando o mercado mais livre ao longo dos anos, ao longo das décadas, para as empresas talvez negociarem mais livremente, né? Então você tem aí uma espécie de propriedade em módulos. Tá? Eu estou usando propriedade aqui de uma forma, não é que as empresas vão ter propriedade do ponto de fixação, mas o uso daquele ponto ou o direito de exploração daquele ponto de fixação, né? Então isso cria um mercado mais dinâmico. Acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, endereçando muito rapidamente essa questão do decreto, né, eu acho assim que como ele falou, a coisa vai caminhar para um bom final, né, e um grande final. Eu acho que o Tille, que está com o processo, é uma pessoa excelente, foi inclusive meu aluno aqui no IDP, eu fui professor do Tille, e assim, levando em conta princípios aí, como da, digamos assim, economia processual, a não necessidade de repetição dos atos administrativos, né, tanto por parte do administrador quanto do administrado nesse processo. O Eli mencionou a possível desnecessidade de uma consulta pública, é muito importante, a duração razoável do processo, que é um princípio de status constitucional. Você tem um princípio que assim talvez seja relevante para resolver esse caso. Estou falando aqui de coisas processuais para não entrar no mérito, né? O mérito eu vou deixar com vocês aí, por enquanto. Mas o princípio da primazia do mérito, quer dizer, você não deveria encerrar um processo, seja ele judicial ou administrativo, né, sem decidir o mérito, ainda que haja uma superveniência de um ato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, né? O próprio CPC, o Código de Processo Civil, ele dispõe, olha,
o juiz tem que, o julgador, o juiz, né, no caso, a ANEEL, pode usar esses elementos supervenientes, esses fatos supervenientes, para dar uma decisão satisfativa e não encerrar o processo por, assim, alegações talvez processuais. É óbvio que eu não estou dizendo que isso é alegação da ANEEL, tá? Mas, enfim, eu acho que a questão pode ser conduzida, sim, para um bom desfecho, para um bom final. Eu tenho, Luiz, também algumas coisas a mais para falar aí desses possíveis passos de ANEEL e Anatel, aí de novo com o olhar da academia para o que deve ser feito para o chamamento, né? Questões que devem ser levadas em conta para a questão do chamamento, antes e depois do chamamento também, e ao longo desse processo, porque eu acho que uma última coisa vale a gente frisar, que é um processo sem muitos benchmarks internacionais, né? Tudo que a gente fez de grande, pelo menos no setor de telecomunicações, eu posso dizer com bastante segurança, aí, o que a gente está fazendo na regulação da inteligência artificial, na regulação do LGPD, fake news, tudo isso é baseado em legislações e experiências internacionais. Essa questão dos postes a gente está tateando, né? Então, é uma questão que é importante o aporte também da academia, enfim. Mas é isso. Para os economistas, o poste é o nosso desafio. O Plano Real acabou com o desafio da inflação, foram anos, agora a gente está aqui no desafio dos postes, olha só. Mas enfim, entendi aqui o seu ponto. Você foi professor do Chile, então dicas foram dadas aqui, né? Para de repente ressuscitar o processo que foi extinto. Zé Borges, você falou do modelo de custos, né? Que é um lado do business desse posteiro. Como você imagina esse chamamento público? O cara, né, vai ter 20 anos de uma licença ali, na hipótese disso prosperar, enfim. Ele vai colocar dinheiro na frente e vai conduzir o reordenamento e vai ter a garantia de R$4 por ponto por 20 anos. Como você imagina que é essa modelagem econômica? Bom, desculpa, a voz não está muito boa esse tempo seco, mas é um debate que a gente ainda tem que estabelecer com a ANEEL, né? Esse debate ele tem que ser muito amadurecido, mas a gente tem feito exercícios, né? E aí o primeiro ponto que a gente tem que abordar é, de fato, a consulta pública em relação à metodologia, né, de custo. Por quê? Preço é motriz. Preço, né, de certa maneira, nos permite estabelecer todo um esquema de incentivo dos agentes. Então, supondo que aí seja perene a figura do posteiro e a gente vai trabalhar em cima disso, eu preciso dessa modelagem. Por quê? Em cima disso, eu sei qual vai ser o custo da faixa de uso do ponto de fixação. E ao longo desse debate, sabendo disso, eu consigo também fazer estimativas em torno da reorganização e qual que seriam as obrigações desse agente. Ao mesmo tempo, né, eu consigo fazer uma modelagem de um plano de negócio onde eu posso estabelecer, olha, esse agente vai entrar, vai fazer a gestão, ele vai encarar essa faixa de uso como um negócio, mas ao mesmo tempo ele tem que remunerar a distribuição, né, encarar algumas obrigações e dar acesso a esses pontos. Feito isso, a gente consegue fazer uma modelagem, fazer algumas simulações e ver o que para de pé, né? A gente fez alguns exercícios. Um exercício interessante é abordando, com aquelas informações que já estão lá, públicas, né, que a gente vai colocar em consulta pública, assim que a gente conseguir avançar, é que com aqueles valores lá, a gente fez um exercício, um eventual posteiro, né, atuando nessa gestão, reorganizando, num plano de negócio de longo prazo e, de certa maneira, dando acesso, revendendo esses pontos de acesso, né? É um modelo que para de pé, mas é um jogo de longo prazo. E é um modelo interessante porque, ao mesmo tempo que esse agente ele vai ser o vetor da reorganização, destrava valor, inclusive, para financiar essa reorganização e, no curto, médio prazo, a gente consegue, de certa maneira, ter uma perspectiva de um ponto, né, de fixação mais barato para todo mundo. Mas é um jogo de médio e longo prazo. Então, a partir da modelagem, né, do modelo de custo que vai ser estabelecido, a gente começa a fazer algumas simulações. Vai ser um agente por estado, por área de distribuição, um agente nacional. Então, a gente consegue fazer essas modelagens e ver a melhor forma. A partir disso, a gente pode ir para os aspectos de chamamento. E aí, indo para os aspectos de chamamento, toda essa modelagem me permite dizer, é um agente com tal capacidade, é um agente que vai, de certa maneira, atuar em tal granularidade, ele vai ter que disponibilizar uma oferta de referência com
tais obrigações, e aí a gente poderia simular, inclusive, por exemplo, um tipo de leilão de como se diz, né, de valores reversos, né? Essa é a oferta que ele vai ter que cumprir durante tanto tempo com essas obrigações, e aí o preço do ponto de fixação final é esse valor. Os agentes podem ir para o bid e, de certa maneira, aquele que disponibilizar o menor preço, né, leva a possibilidade de fazer isso, e isso a gente transforma justamente em elementos, tanto econômicos e jurídicos, do chamamento, que aí isso tudo tem que ser debatido e estabelecido conjuntamente com a ANEEL. Então, a gente poderia fazer justamente um arranjo como esse. E, para fazer isso, a consulta pública é importante, por quê? Supondo, na tese de que é o posteiro mesmo, por exemplo, naqueles elementos que estão lá, tem pontos ainda em discussão do modelo de custo, como, por exemplo, o custo de fiscalização, o custo de recenseamento. Tem elementos lá que é público e a gente já falou. Taxa de inadimplência, que faz sentido no setor de distribuição. Mas a gente está falando de um bicho que é diferente, que é a faixa de uso. Então, faria sentido ainda manter taxa de inadimplência ali? Então, se a gente tem uma perspectiva de como que ficam esses elementos, já são variáveis que a gente pode utilizar justamente. Olha, isso aqui sai da distribuidora e vai para o posteiro. Eu tenho um elemento mais barato aqui, que é recurso que continua no sistema e me permite trabalhar na reorganização, por exemplo, né? Então, eu tenho que avançar justamente no trabalho do modelo de custo, para começar a ter esses parâmetros na mesa, para debater junto com a ANEEL justamente qual vai ser a modelagem e o chamamento que a gente vai construir. E é uma questão que a gente tem sempre colocado. O texto hoje fala do chamamento, mas os aspectos mesmo do chamamento precisam ser desenvolvidos. Quem que é esse agente, quais são suas obrigações, né? O que a gente vai exigir desse cara e durante quanto tempo, né? O que a gente vai exigir dele? Então, para avançar, a gente precisa ter essas perguntas respondidas, né? Então, acho que em grandes linhas seria isso, e aí a gente vai refinando, porque a gente precisa justamente dessa clareza. É uma segunda rodada de debate, mais pesada, que a gente precisa avançar. Legal, Zé. Quer dar sua visão nesse aspecto aí, André? Eu, assim, não tenho nenhum reparo a fazer, a gente está muito em linha, a gente conversa muito sobre essa temática, né? E o que é importante, né? Então, nós estamos diante de dois processos, né? Um processo já deliberado pela Anatel, né? Que aí a Anatel, no âmbito da agência, da ANEEL, isso vai ser resolvido, né? Um caminho ou outro, né? Numa visão muito pragmática, otimista aqui de minha parte. Aí a questão dessa regulação econômica, para que esse modelo pare de pé, a gente tem que fazer isso de uma forma muito parcimoniosa, transparente, com a participação dos agentes regulados, né? Tanto a distribuidora, que tem as suas preocupações. Eu brinco não porque é uma questão até muito séria, né? Mas no âmbito da mediação, que é minha área de atuação, estrito senso na agência, a gente sempre tem que defender uma parte que, em regra, não está na mesa, que é o próprio consumidor, né? Então, no nosso caso, o consumidor que no ambiente regulado, onde a tarifa é regulada, então a gente tem que ter esse cuidado, voltando aqui para tomar um cuidado em relação ao próprio subsídio. E todas essas diretrizes, né, para o chamamento, como é que vai ser a vida após a publicação de uma norma inerente a essa composição de preços, qual vai ser o papel da comissão conjunta, que a gente, eu diria aqui, arriscaria dizer, né, Zé Borges, que a gente tem uma sintonia, a gente opera na mesma fase e frequência, assim, num bom relacionamento de um modelo que talvez na América Latina a gente não tenha um modelo similar de uma comissão conjunta com a prerrogativa dessa de decidir questões na via administrativa. Então, o trabalho da comissão é muito importante. E, assim, e sempre com muita parcimônia, né? Independente, seja o explorador de infraestrutura, que ele vai ter ali as suas obrigações de regularização, da identificação do censo, dos postes prioritários, seja a distribuidora ou seja o explorador. Mas o que a gente não pode perder de vista, eu vou falar aqui com muita tranquilidade, né? E até, mais uma vez, trazendo o nome aqui do Fábio Casotti, que a gente faz esse exercício, né? De um vestir a camisa do setor do outro, porque eu sou um usuário, um cliente do serviço de telecomunicações. Eu recebi aqui um comunicado da empresa que eu tenho a contratação de banda larga,
sem nenhuma alteração de custo, salvo engano, ampliando a minha conexão para 600 megas. Né? Então, eu falei, poxa, será que depois a gente vai avançar com esse processo? Como é que vai ficar o dia seguinte? Né? Isso vai ter impacto no preço final do serviço? O consumidor de energia elétrica vai subsidiar alguma coisa? Então, assim, a gente tem que ter o olhar para os dois setores. E qual a melhor forma, e aí já reforçando aqui a fala do Zé Borges, né? A gente tem que construir isso juntos, né? As duas agências com a participação social no processo por meio de uma consulta, uma tomada de subsídios e, na sequência, uma consulta pública bem estruturada. Vocês foram lá no Ronald Coase, Teorema de Coase. Basicamente, o Estado existe, tem poder de polícia, define direito de propriedade e preço. Por isso que o Estado existe, né? Para garantir direito de propriedade, preço, e tem transação e os incentivos adequados, senão... E é ótimo isso, porque quando a gente fala do poste, parece a tragédia dos comuns, né? E parece que não tem dono. Tem dono, né? E aí é um aspecto importante, por isso que gera tanta confusão. Mas o tema aqui é que o Estado não é único, né? São duas agências. Né? Esse é o grande problema aqui, né? O Estado é o mesmo, mas assim, a questão do direito de propriedade, aqui a gente tem duas instituições, né? Uma instituição, o Estado como instituição, né? Como você enxerga o caminho daqui para frente, Guilherme? Pode ser feito para achar a solução para isso aí em frente? Enfim, porque do ponto de vista prático, pressão. Assim, até o Comp está preocupado. Eleições em São Paulo, inclusive, a gente recebeu questionamento sobre como anda os reordenamentos, os enterramentos de rede, porque esse era programa do prefeito. Essas coisas têm implicações, inclusive, na política. No poste bagunçado, o prefeito querendo cortar cabo. Em São Paulo, a gente tinha mapeado mais de 80 cidades com o Ministério Público, PROCON, com iniciativas. No Rio Grande do Sul, mais de 30 cidades. Eu cheguei para o Rio Grande do Sul com o Felipe, visitar algumas regiões lá. E a gente, inclusive, sempre falava, a gente está aqui para ajudar emergencialmente, mas isso está sendo encaminhado lá em Brasília. Né? E tem essa expectativa, entendeu? Guilherme, por favor. Perfeito, Luiz. Quando a gente fala dessas teorias, né, econômicas, acadêmicas, tem a teoria da public choice, né, que fala que, no final das contas, quando você tem dois atores institucionais ali disputando o mesmo espaço, eles vão brigar por poder. Acho que não é o caso aqui, acho que é uma harmonia muito grande, como ficou claro aqui entre a Anatel e a ANEEL, mas o fato é que a gente tem alguns elementos aí prospectivos, né, olhando para frente, já talvez numa fase posterior à precificação, de elementos para o chamamento, né, que são aqueles elementos que não tem como fugir. Então, eu diria, por exemplo, questões como a habilitação, né, em telecomunicações clássico falar habilitação técnica, jurídica, financeira, etc. Mas a gente tem que pensar que tipo de posteiro, né, a gente vai querer. Será que vai ter um faturamento mínimo para essas empresas, um número mínimo de empregados? Será que vai ser exigido anos de experiência, uma determinada quilometragem de fios, cabos, fibras traçadas? Será que a gente pode falar em alguma coisa aí como a necessidade que os posteiros tenham aí uma presença nacional forte, a experiência de lidar com municípios brasileiros, com a realidade brasileira? A gente sabe que, às vezes, empresas de fora não teriam essa facilidade, né? A gente tem aí questões como a delimitação da área de atuação desses posteiros, né? Então, se costuma falar do filé e do osso, a densidade dos postes, o Roel colocou muito bem essa quantidade de postes aí. O último dado que eu vi, não sei se está correto, Roel, me corrija se eu estiver errado, mas parece que só o estado de São Paulo tem perto de 20, né? 15, 20 milhões de postes assim. Então, esse aí seria o filé. Quem é que ficar com regiões despovoadas, onde os postes são mais espaçados, etc. Né? Então, isso é uma questão também para ser definida. A gente tem questões aí que dizem respeito à capacidade técnica, obviamente, né? Será que essas empresas já têm caminhões, armazéns, caminhões Moon, que elas têm capacidade de fusão de fibra, equipamentos para lidar com a rede de telecomunicações, ou vão ser consórcios de última hora que vão ser montados, e a gente sabe muitas vezes como essas experiências acabam, né? Então, tudo isso aí vai ter que ser de alguma forma definido, questões de desempate,
né? Então, a lei de licitações traz lá uma hipótese de desempate por antiguidade, ou então dando preferência para uma empresa que já atua naquela área em que ela vai, eventualmente, estar disputando o chamamento. Então, ela teria uma preferência, né? Quem é que vai ser ouvido nesse chamamento? Provavelmente vai ter uma consulta pública, né? Mas alguma participação institucional maior. Então, todas essas questões, eu acho, Luiz, são importantes aí, e, obviamente, a Anatel e a ANEEL vão ter que trabalhar nelas aí com o apoio da sociedade, da academia, para chegar a uma solução satisfatória. Vai botar pressão só, né? Mas sai no Teletime. CPI em São Paulo da Alesp sobre qualidade de telefonia e postes. Então, época eleitoral, uma CPI. Previsão de 120 dias. Foi aberta essa semana. Tá? Na verdade, nem debatemos internamente na associação. A esse respeito, José, quais são os seus... Mais para encaminhar mesmo no final, né? A gente está numa pressão grande, né, da sociedade sobre o tema, esses aspectos do chamamento. Um ponto que o Guilherme colocou aqui me chama a atenção: quem são os investidores? Porque tem que ter gente com compromisso de longo prazo. O posteiro cair na mão de um fundo de investimento que vai querer comprar e vender a taxa de juros alta, arbitrar isso daí. Como você imagina esse chamamento, por fim, e considerações finais aí? Não é uma discussão fácil, porque, como foi dito aqui, né, isso está sendo desenvolvido pela primeira vez no Brasil, com uma especificidade que a gente está lidando com um país continental, muito heterogêneo, então, e envolvendo dois setores que também não são triviais, né, não são simples, né. Ao longo dessa trajetória eu tenho aprendido muito, né, há 2 anos lidando com o tema, tive a oportunidade de aprender muito do setor elétrico. Aprender muito sobre a dinâmica da estrutura de distribuição elétrica e entender as especificidades. Por que a regula dessa maneira? Por que orientar pelo custo médio é melhor? A dinâmica, que a gente até brinca, é uma dinâmica de condomínio, isso faz todo sentido. Tem uma questão econômica por trás muito relevante. Só que do lado de telecom a gente também tem as nossas especificidades, os nossos aprendizados. Assim, posso até errar no emprego, né, do termo, mas quando a gente olha para a faixa de uso, a desagregação de rede, quebra, né, de uma rede, é uma coisa muito natural para o setor de telecomunicações. Então, fazer isso para o poste faz sentido para a gente, mas tem que ser ponderado com toda a dinâmica regulatória jurídica do setor de distribuição. E, ao fazer tudo isso, a gente consegue, então, entender que esse bicho diferente, ele precisa, de certa maneira, ser bem cuidado, porque ele é super relevante para os dois setores. Ao mesmo tempo que, como que eu vou fazer toda a reorganização e criar espaço, porque hoje a gente fala de 5 pontos de fixação. 5 pontos de fixação de um legado onde dos dois lados só tinham empresas públicas, e aí veio a privatização, e a gente fez todo um trabalho para estimular a competição, esse tanto de agente ali dentro, e como que a gente vai estabelecer um arranjo onde a gente pode sanear essa bagunça e trazer, por exemplo, 30 pessoas, 30 empresas que estão nessa faixa de uso, para entrar ali, contribuir com o sistema, trazer recurso para o sistema, sanear aquela faixa de uso e aquilo ser um vetor de desenvolvimento, né? É muito complexo todo esse trabalho, tudo isso entra nos nossos debates conjuntamente, e aí como desenvolver isso até chegar num esquema, né, de um chamamento, exige muito debate. A gente tem desenvolvido alguns trabalhos, a gente tem feito esse esforço, ao mesmo tempo que a gente vai ter que respeitar a política pública estabelecida. É o poste legal, é o decreto que está lá no sistema de distribuição, as duas agências estão caminhando justamente para fazer essa construção. E em função dessas especificidades, a gente sempre fala, isso é um jogo de longo prazo. Vai requerer muito CAPEX. Eu tenho as minhas estimativas. A gente começou a fazer as nossas simulações. Então, é um esquema que vai envolver muito dinheiro, com um payback demorado. Então, não é uma coisa para um agente pequeno. A escala mínima ótima disso é muito grande. Por isso que a gente precisa de balizas mais sedimentadas para a gente fazer essa construção. E aí a gente começa a falar que tipo de agente que é, se cabe justamente um agente como esse que vai entrar e vai botar. Às vezes ele é importante, sim, para botar recurso. Precisa de funding para fazer esse tipo de coisa, para bancar esse CAPEX. Se a gente fazer um esquema que seja atrativo, a gente encontra esses agentes e esses agentes fazem essa construção.
mas a gente vai ter que fazer conta e vai ter que ponderar todos esses elementos. Então, vamos precisar de banco de investimento, de fundo de private equity, por que não, né? Atrair recursos para isso. Eu acredito que um agente só tirando dinheiro do seu recurso, do seu bolso, aliás, para fazer esse investimento num jogo de longo prazo, não vai funcionar. Então, a gente vai ter que montar esse esquema de incentivos. A gente tem conversado com diversos agentes financeiros interessados nesse jogo, mas aí a gente tem que abrir a rodada também de discussão na ANEEL, né? Porque os parâmetros precisam ser fechados. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que não é um jogo para gente pequena, vai exigir muito dinheiro e isso vai ser ponderado nos elementos, né, do chamamento em conjunto com a ANEEL. E aí todo esse instrumento, né, de chamamento, né, como que vai ser a coordenação disso e a governança disso também tem que ser estabelecida. Porque é uma responsabilidade muito grande que vai ficar só nas nossas mãos, né, Roeli? Então, a gente vai ter que ver como é que é essa estrutura de governança para lidar com tudo isso, né? Porque é muito dinheiro que a gente tem estimado num horizonte de longo prazo. Então, grosso modo, é isso. Eu não consigo dizer muita coisa, porque eu também não quero ficar ancorando as expectativas dos agentes. Mas é isso. Obrigado. Posso complementar? Assim, obrigado, Zé Borges, que ele sempre facilita aqui o meu trabalho, a gente tem essa convergência. Mas o chamamento vai ser muito importante, as diretrizes também, por uma questão simples aqui. A gente não tem mais espaço para errar. E como é um projeto de longo prazo, né, um capex pesado, né, e obviamente que depois esse modelo de negócio ele vai ter que suportar todos esses custos, numa indústria, num business que já existe hoje, tem com valor talvez não muito preciso, mas na ordem de 3 bilhões ano, né? Não sei se todos têm ciência dessa receita global ou algo próximo a isso, né? Então, vai haver uma necessidade grande de investimentos e esse chamamento com diretrizes objetivas. Guilherme trouxe um ponto muito importante. Quem que vai estar habilitado para essa tarefa? E você colocou de uma forma muito coloquial aqui, obrigado até por inaugurar essa fala que é o filé e o osso, né? Eu acho que exemplifica melhor assim. Como é que a gente vai encontrar um modelo que seja eficiente, que contemple o filé e o osso? Porque no final do dia, aí externando aqui uma preocupação nossa, aí olhando um pouco mais para o consumidor, né? Que a gente está no ambiente que a tarifa é regulada, no final do dia, a concessão lá, detentora de um contrato de concessão que está distribuindo energia elétrica, ela pode pedir um reequilíbrio econômico-financeiro, a gente vai ter que conceder por força do equilíbrio contratual, né? Se algo recair à distribuidora, por exemplo, o osso, sendo bem franco aqui, quem vai pagar a conta somos nós que estamos aqui, né? Da mesma forma que eu sou consumidor, cliente do serviço de telecomunicações, todos nós somos consumidores de energia elétrica no país. Então, isso a gente não pode fechar aqui, como o Zé Borges bem colocou, porque uma vez submetido isso a um processo participativo, a gente vai ter elementos importantes. E um processo de habilitação para esse chamamento, ele vai ser tão crucial, Guilherme, não só a questão mais técnica inerente a telecomunicações em si, mas a própria gestão, porque o explorador ele passa a fazer a gestão efetiva daquela faixa, né? A gente tirar ali... tem um termo difícil de ser colocado aqui, eu não consegui achar um sinônimo, né, mas como se fosse uma espécie de caducidade daquela faixa de um contrato de concessão vigente, né? Olha, tirou aquela faixa para entrar um terceiro. Poxa, esse terceiro tem que ser eficiente, tem que ser melhor, por exemplo, do que a distribuidora, que nós temos um problema hoje, né? Nós temos um problema hoje que, obviamente, até colocado na época pela própria diretoria colegiada da ANEEL, né, falou, olha, nós temos aqui uma dificuldade de gestão por parte das distribuidoras, nós temos uma desordem também, né? Todos têm uma parcela de culpa desse processo, né? Obviamente que o setor também que não compartilhou ativamente infraestruturas que poderiam ser compartilhadas, mas nós precisamos agora, seja a distribuidora no seu papel, seja o explorador de infraestrutura, a gente precisa ter alguém que resolva esses problemas sem impactar ambos os serviços, né? E em termos de custo também, porque eu quero continuar com a minha tarifa de energia elétrica sem impactos adicionais em decorrência do desenho da modelagem que a gente vai chegar, e também como cliente do serviço de telecomunicações, eu também quero manter ali
minha regularidade ali dos valores cobrados com a minha banda larga de 500 ou 600 megas, se não me engano, não me recordo exatamente, um desses patamares. Muito bom. Guilherme, considerações finais aí? Já estamos no horário. Foi um combinado aqui também da gente falar o que podia ser falado, está na mão do Chile para decidir lá, né? Tem um recurso, enfim. Então, acho que avançou bem. Mais considerações finais mesmo e agradecer o painel. Deixa eu fazer uma provocação, assim, só para frisar bem aqui, obviamente que sendo bem transparente, né? Eu prefiro não conversar com os diretores, porque eu vim aqui para uma conversa mais técnica aqui, e o que eu defendo aqui como uma parte que dialoga muito com a Anatel, sou o integrante da Comissão de Solução de Conflitos. A gente precisa cada vez mais de colaboração. Esse é um problema dos dois setores, né? Um desafio para o Estado aí, estrito senso, Luiz, para resolver. E eu não conversei com a diretoria, mas nós temos duas boas alternativas na mesa, frisando bem aqui. Temos o recurso, que está sob a relatoria do diretor Chile, e também o rito processual para resgatar uma proposta a ser aprovada no colegiado, é um rito rápido no âmbito da agência também. Não tem assim uma extinção de falar, não, aqui tudo que foi feito, tudo que a gente caminhou se perdeu. Nós temos os textos devidamente colocados, materializados nos nossos processos administrativos, doutor Guilherme. Então, assim, e eu defendo essa tese, a minha área é a área que tem a delegação de competência, então arriscaria dizer aqui, com base em tudo que a gente construiu, a minha área tem a delegação de competência ali na etapa de participação pública também, né? Não só a parte consumerista, participação pública e compartilhamento, até um processo de consulta não seria necessário para a gente fechar esse texto assim, de uma forma convergente em termos de mérito com a Anatel, à luz da política pública definida. Bom, Luiz, em termos de fechamento, só assim, fazendo então uma prognose para o futuro, né? Olhando para o futuro, toda essa questão. Eu acho que, até pela falta, né, desse exemplo concreto, desse benchmark internacional, acho que os órgãos reguladores vão ter que, de alguma forma, atuar em parcerias com organismos de pesquisa, com a própria academia, com a sociedade civil, para resolver várias questões, por exemplo, que a gente poderia resolver nesse bojo. Então, aí você tem questão de certificação, homologação de equipamentos, protocolos de segurança, não vou nem falar de fiscalização em si, mas, por exemplo, fazer estudos de prognose, como é que esse setor vai se desenvolver, quais são outros mercados, outras oportunidades de negócio que vão surgir na exploração dos postes, como é que isso pode ser regulado, o que está acontecendo em outros países, estudos comparados. Será que é interessante você criar algo como encarregado da LGPD, com um canal de comunicação, alguém que faça esse meio de campo, talvez, entre agências, posteiros, teles, distribuidoras, enfim, e titulares de dados, não, e consumidores, sei lá, um poste cai, acontece alguma coisa, né? Você tem aí exemplos, por exemplo, de dados que esses posteiros vão colher ao longo de todo esse serviço que eles vão prestar no Brasil inteiro, que poderiam subsidiar esses estudos também. Então, uma obrigação de cooperação dos posteiros com essas entidades. Enfim, eu acho que tudo isso vai contribuir para que a gente tenha um bom desfecho e que esse desfecho se alargue no futuro, criando novas oportunidades de negócio e riqueza para o nosso país. Muito bem, com isso a gente encerra esse painel, termina o simpósio da Telcomp. Eu queria agradecer a oportunidade e o debate de vocês, convidar para uma fotinho aí. Vamos ver se torcer para terminar esse tema. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.